A paz do Senhor, eu sou o pastor Júlio Simões da Assembleia de Deus em Cruzeiro e em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro do profeta Jeremias a partir do capítulo 41. Vamos à leitura de hoje. Capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando-o, assim, aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos oferta de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saído-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasá, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e o todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e o acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e todo o resto do povo, que ele havia redobrado de Ismael, filho de Netanias de Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que haviam recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Capítulo 42. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti,
e roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo este resto, para que de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor, nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, e acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, e uma execração e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Porquanto enganaste a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor, nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor, Deus nosso, declara-no assim e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pelo qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei, por certo, que a espada, a fome e da peste morrereis, no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas estas palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias:
Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis do Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde havia sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos dos homens judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-nos-á desta terra do Egito, como vestes o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes na terra do Egito, que habitavam em Migdom, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama no meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que sirvas de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esqueceste já as maldades dos vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades que cometeram na terra de Judá, nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Rei de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para mal,
e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém com a espada, com fome e com peste. De maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente do Judá que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual em grande desejo da sua alma voltar a habitar lá. Mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhes libações, como nós e os nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu o coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também todo o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto, e em maldição sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estás na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito, para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte.
como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Concluímos aqui mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.